Oi, primeiro ano, vamos continuar a nossa próxima aula a partir de agora. Nossa aula a partir de agora. Infelizmente, a gente teve uns probleminhas, eu tive uns probleminhas particulares, de ordem particular. Então, por isso, ao invés da live, eu tô enviando esse vídeo para você. Então, vamos lá, não vamos perder tempo, né? Lembrando que nós estamos no capítulo 1 do livro 1. Hoje, nós vamos prosseguir a partir da temática sobre o surgimento da sociologia como ciência. Quem estava presencialmente lembra que a gente fez uma dinâmica bem legal, que era uma dinâmica de imaginar o surgimento da sociologia e de que a gente foi para alguns lugares, entre aspas, que a gente imaginou alguns momentos históricos que foram bastante importantes. Esse mesmo, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Professora, como foi esse surgimento da sociologia? A sociologia, ela surgiu no século XIX, com a Revolução Francesa Industrial. Por quê? Porque foram duas revoluções que transformaram e que abalaram as estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Né? Na Revolução Industrial, principalmente, a gente teve um boom econômico, onde efetivamente na Inglaterra, com o advento das indústrias e o crescimento das primeiras cidades, até que se prove o contrário, né? Com a questão do êxodo rural, nós tivemos a mudança de uma perspectiva econômica mercantilista para uma perspectiva de iniciação ao capitalismo como forma econômica vigente, né? Então, isso mexeu e abalou todas as estruturas disso. Outra coisa que é muito interessante a gente perceber, né? O que nós falamos sobre o contexto de cada revolução? O contexto da Revolução Industrial foi um contexto em que houve um grande êxodo rural, as pessoas tinham um mínimo de pessoas com a concentração de renda, que lá em Karl Marx vai ser chamado de burgueses, e tinha um proletariado, que eram os trabalhadores e trabalhadoras, né? Que também são conceitos de Karl Marx que a gente vai ver mais na frente. Só para pontuar aqui as coisas. E o que a gente observou? O que a gente observa desse movimento? Nós observamos que na Revolução Industrial traz para a gente uma questão na mudança da forma de trabalho, ou seja, no mercantilismo, nós temos uma forma de trabalho mais voltada para uma questão rural e tal, sendo que quando começa o crescimento das primeiras cidades, a gente já começa toda uma mudança do trabalho em relação à questão das perspectivas das indústrias, o advento das indústrias. Quais são as formas de trabalho da Revolução Industrial, né? 18 horas, 16 horas de jornada de trabalho, não tinham direitos, os trabalhadores e trabalhadoras não tinham direitos trabalhistas sobre férias, sobre questões da própria segurança no trabalho. Então, não se havia isso. A pobreza era extrema nessa situação. A pobreza era uma coisa assim, muito escandalosa do ponto de vista de quê, né? Do ponto de vista que na Revolução Industrial, por exemplo, em uma casa entre aspas, né? Que a maioria eram cortiços, né? Então, que nesses cortiços que viviam essas pessoas, uma família vivia 5 filhos, tinham 5 filhos, às vezes mais, às vezes mãe, pai, tio, avó. E o que esses trabalhadores e trabalhadoras ganhavam não dava nem para fazer as 3 refeições, né? O alto índice de prostituição, por conta desses problemas com relação ao trabalho e ao baixo preço do valor do salário dos trabalhadores e trabalhadoras também é um processo doloroso que a gente tem que observar para a iniciação, né, o advento da sociologia. Várias questões sociais, como a questão das doenças, o saneamento básico. Então, tudo isso
formou essa Revolução Industrial e tudo isso foi objeto para a criação da sociologia, né? Porque houve uma transformação econômica no mundo a partir da Revolução Industrial. Outra revolução que ficou marcada para o início da sociologia é a Revolução Francesa. Por quê? Porque foi uma revolução marcada pela questão da política. Né? Então, a nossa política, a forma como a gente vê política, entende política, a partir da Revolução Francesa, ela tomou um outro rumo. Né? E como é que se iniciou essa sociologia? Galera, tem um cara chamado, vamos lembrar lá, e para a galera que está online, a gente vai ficar sabendo agora. Tem um cara que é filósofo chamado Auguste Comte. Esse cara simplesmente, através das literaturas sobre as revoluções industrial e francesa, ele começou a pensar, poxa, como é que num mundo desse, com essas revoluções que mudaram as estruturas sociais do mundo, como é que não tem uma ciência que estude isso, né? Então ele, a partir dessa inquietação, começou a criar a primeira ciência que estuda a sociedade, que é as ciências sociais e sociologia. Porém, spoiler, o primeiro nome da sociologia não era sociologia, é física social. Então, vai um spoiler aí se tiver na avaliação. Qual foi o primeiro nome da sociologia de Auguste Comte? Foi física social, ok? O que a sociologia estuda propriamente, né? A sociologia, galera, ela estuda o aqui e o agora. Então, tudo que envolve sociedade, por exemplo, educação, violência de gênero, deixa eu ver, problemas ambientais. Está ocorrendo uma coisa no Cajueiro da Praia, não sei se alguém já visitou o Cajueiro da Praia, lá para proximidade de Barra Grande, né? Depois de Luiz Correia. Tá ocorrendo um lance lá que é sobre a derrubada de manguezais, a derrubada de mangues, né? Para construção de eco-resorts, né? E o que acontece? Esses mangues, eles protegem tanto a questão do avanço da maré, quanto por conta das questões de assoreamento, né? E também está protegendo também uma população de peixes-bois. E esses peixes-bois, eles estão caminhando para a extinção, caso se extingua também esse manguezal lá, né? Essa população de mangue. Então, o que isso tem a ver com a sociologia? Gente, tem tudo a ver com a sociologia. No sentido de quê? No sentido de que há toda uma movimentação sobre desequilíbrio ecológico. E o que está causando esse desequilíbrio ecológico, né? Uma indústria, um consórcio ou uma sociedade de pessoas que, com uma visibilidade financeira, estão querendo desmatar, né, esse manguezal para construir um resort, né? E o que isso impacta ambientalmente, o que isso impacta regionalmente, no sentido de que o que isso impacta na cultura da galera nativa, ou seja, da galera que é de Cajueiro da Praia, né? Tem uma coisa parecida, eu vou dar um spoiler aqui, de uma série da Netflix que é Cidade Invisível. Quem puder, assiste, por favor, essa série de Cidade Invisível, né? Que é uma série nacional, é uma série brasileira sobre o folclore brasileiro, né? Então tem uma coisa bem parecida com essa discussão sobre questões de resort e tal. Não vou falar mais para não dar mais spoiler, tudo bem? Então, gente, o que é a consolidação e fatores para a consolidação, né? O que consolidou a sociologia e os fatores que consolidaram a sociologia, né? A necessidade de entendimento sobre essas questões sociais que acontecem no mundo. Então, como é que a gente entende? Como é que a gente estuda isso?
O entendimento sobre a dinâmica social, como é que nós nos organizamos antes em feudos, agora em classes sociais, tem uma galera que se organiza economicamente, religiosamente, como castas. Então, como é que é isso? Contexto da urbanização, falta de saneamento básico, pouco emprego, uso da mão de obra infantil das fábricas, tudo isso são fatores que nos levaram a construir a sociologia, né? Então, o primeiro cara que construiu, que começou o pontapé inicial de construção da sociologia foi o Auguste Comte, filósofo, pai do positivismo e pai da física social. Fechado? Eu vou te dar um spoiler da próxima aula. Na próxima aula, a gente vai prosseguir com esse assunto e nós vamos ver que a sociologia, digamos que ela tem mais de um, entre aspas, pai, né? Na história dela. Então, na próxima aula, a gente vai ver quem é essa próxima figura tão importante na sociologia. Então, um beijão e até a próxima aula. E não perca, viu?